As profundezas do oceano guardam muitos mistérios. Um dos mais fascinantes é a existência das fossas abissais. Imagine vales profundos e estreitos no fundo do mar, espalhados por todo o mundo, envoltos em completa escuridão, escondidos dos nossos olhos. As fossas abissais são formadas pelo movimento das placas tectônicas da Terra, que compõem a crosta terrestre. Às vezes, essas placas colidem. Quando isso acontece, uma placa pode ser forçada para debaixo da outra, um processo chamado subducção. É a subducção que cria essas fossas profundas no fundo do oceano. A fossa abissal mais famosa é a Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico Ocidental. Ela é o ponto mais profundo conhecido dos oceanos da Terra, mergulhando a uma profundidade de quase 11 quilômetros. É mais fundo do que o Monte Everest é alto. Imaginem só, explorar essas fossas é um desafio e tanto. Submersíveis especiais são necessários para suportar a imensa pressão. Apesar das dificuldades, os cientistas estão determinados a explorar esses reinos misteriosos que oferecem um vislumbre único das poderosas forças que moldam o nosso planeta. As profundezas abissais são um dos ambientes mais extremos da Terra. A pressão é esmagadora, podendo chegar a mais de 1000 vezes a pressão ao nível do mar. É como se o peso de vários aviões como aqueles que decolam de Guarulhos estivesse em cima de cada centímetro do seu corpo. As temperaturas são próximas de zero, pairando logo acima do ponto de congelamento da água. A luz do sol não consegue penetrar nas profundezas, criando uma escuridão perpétua, só quebrada pela bioluminescência de algumas criaturas do fundo do mar. A comida é escassa nesse ambiente. Os organismos precisam se alimentar dos nutrientes que descem da superfície, a chamada neve marinha, uma verdadeira tábua de salvação para muitas criaturas abissais. E, no entanto, apesar desses desafios todos, a vida dá um jeito. As profundezas abissais abrigam uma variedade surpreendente de organismos que desenvolveram adaptações únicas para sobreviver neste mundo hostil e implacável. A vida nas profundezas abissais se adaptou para sobreviver sem a luz solar. Muitas criaturas desenvolveram bioluminescência, ou seja, elas produzem a própria luz por meio de reações químicas. Essa luz pode ser usada para atrair presas, encontrar parceiros ou afastar predadores. Pensem num show de luzes no fundo do mar, tipo um carnaval subaquático. Alguns animais desenvolveram olhos enormes, altamente sensíveis aos mais fracos brilhos de luz. Outros abandonaram completamente a visão, confiando em outros sentidos, como o tato ou o olfato, para navegar em seu mundo. A pressão extrema também moldou os corpos das criaturas abissais. Muitas têm corpos moles e gelatinosos, que conseguem suportar o peso esmagador da água. Alguns peixes até perderam suas bexigas natatórias, os sacos cheios de gás que ajudam a maioria dos peixes a controlar sua flutuação. Talvez os habitantes mais notáveis do abismo sejam os extremófilos. Esses organismos prosperam em condições tóxicas para a maioria das formas de vida, incluindo bactérias e arqueias que sobrevivem dos compostos químicos liberados por fontes hidrotermais, que expelem água superaquecida e minerais do interior da Terra. As profundezas abissais não são apenas uma curiosidade. Elas são um laboratório vivo que guarda pistas sobre a história da vida na Terra. Ao estudar os extremófilos, os cientistas podem aprender sobre os limites da própria vida. Esses organismos podem até ser a chave para entender como a vida poderia existir em outros planetas. Imaginem descobrir vida em Marte graças ao que aprendemos nas fossas abissais. As fossas também fornecem informações valiosas sobre a geologia da Terra. São locais de intensa atividade tectônica. Ao estudar essas áreas, os cientistas podem aprender mais sobre as forças que moldam o nosso planeta. Esse conhecimento pode nos ajudar a entender terremotos, vulcões e outros perigos naturais,
como aqueles que acontecem com certa frequência em cidades litorâneas como Rio de Janeiro ou Fortaleza. As profundezas abissais são uma prova da resistência da vida. Elas nos lembram que mesmo nos ambientes mais extremos, a vida dá um jeito. Esses reinos misteriosos são um tesouro de descobertas científicas. Eles têm o potencial de desvendar alguns dos segredos mais bem guardados da Terra. À medida que continuamos a explorar as profundezas abissais, com certeza faremos novas e emocionantes descobertas. As profundezas do oceano são a última grande fronteira da Terra, oferecendo infinitas possibilidades de exploração e descoberta.